Fala, pessoal, boa noite. Boa noite aí para Tamara, para o Pedro, para o Fernando. Boa noite. Boa noite. Fala, pessoal, estamos aqui já ao vivo com a nossa live, o início de uma série, que é a série Corte, onde a gente vai falar sobre o fim do mercado imobiliário, como ele é, toda essa transição de várias mudanças que a gente tem vivido no nosso setor, no setor imobiliário. Mas até antes da gente começar, vou dar uns minutinhos aí para o pessoal ir acessando, para a gente começar daqui a alguns minutos. Queria ir colocando para quem estiver ao vivo aí com a gente, pode colocar qual que é de onde que é o seu ramo de atuação, de qual cidade, enfim, que é importante a gente ir interagindo aí para depois a gente, de repente, ir criando alguns contextos, já que principalmente aqui nessa live junto comigo eu tenho profissionais de muita experiência, profissionais que atuam em várias regiões do Brasil, em vários segmentos diferentes, tem experiências aqui de norte a sul do país, então é importante a gente estar conectado aí com o que cada um de vocês tem como foco de atuação, incorporação, loteamento, construção, em qual cidade que atua, tipo de produto, segmento, né? Fique à vontade para colocar qualquer um desses comentários aí para a gente, e depois também para poder continuar interagindo conosco, colocando aí ao longo da live aquilo que você tem como comentários, dúvidas, enfim, porque a ideia nossa aqui eu estou aqui com um time de peso, né, com muita experiência para a gente trazer muito conteúdo, mas a ideia nossa aqui é fazer sempre um movimento colaborativo no nosso mercado e se somar aí nesse processo de desenvolvimento do nosso setor, tá? Como eu falei, vamos aguardar aqui mais alguns minutos, se tiver algum ponto aí que algum de vocês queira colocar antes da gente iniciar, antes das apresentações iniciais e todo o processo, fiquem à vontade, viu? Tamara, Pedro, Fernando. É um prazer muito grande poder falar, né, com o público sobre esse nosso mercado que a gente tanto ama, trabalha há tantos anos, e vamos para cima aí, esperar o pessoal entrar, que vai ser muito bacana. Tem muito conteúdo bom guardado aqui na live que a gente vai passar para vocês hoje. E é isso aí, é muito bom a gente poder juntar aí com profissionais tão competentes que agregam e trazem aí discussões sempre que fazem a gente ampliar muito a visão. Então, com certeza, hoje o que vem pela frente aí tem muito valor para cada um de nós e para todos aí que estão acompanhando e vão acompanhar essa nossa fase, nossa sequência juntos aí também. Lembrando que essa é só a primeira de 15 lives que vem por aí. A de hoje às 19 horas. A sequência vem às 7 da manhã. E esse é um apanhado do todo, mas cada um dos conteúdos que a gente trouxe aqui serão depois destrinchados em lives mais específicas. Tem muito conteúdo bacana aí para você se preparar para 2026. Não só para 2026, tá, gente? Eu acredito que é para se preparar para a próxima década, né? Muito bom, muito bom. Pessoal, já está dando aqui 7h05, até em respeito a quem já está conosco. Nós vamos iniciar agora, depois eu passo a bola para que cada um deles comecem a falar um pouco mais sobre o tema que a gente está trazendo aqui hoje. Mas eu queria até alinhar o porquê que surgiu a ideia da gente fazer todo esse movimento. Porque a gente tem e identifica dentro do público do nosso relacionamento, sejam de clientes, parceiros de negócio, enfim, profissionais e empresas que sentem muito essas mudanças recentes que têm acontecido no nosso mercado, sentem que o mercado vem mudando de forma muito acelerada e que muitas vezes não estão conseguindo acompanhar todo esse movimento de mudança. Então, são empresas
que na maioria das vezes já foram líder ou referência de mercado na sua região, mas que não estão conseguindo acompanhar essa mudança, então acaba se sentindo desatualizado, sente que se desconectou do mercado como ele é, né? Isso naturalmente impacta a forma de atuação da sua empresa, impacta o resultado dos seus negócios e faz com que essas empresas acabem perdendo espaço para os seus concorrentes, né? Então, isso é um ponto que nos traz a necessidade de todo esse movimento, e a gente tem uma leitura muito alinhada na questão de que o mercado ele mudou. O mercado, o que a gente vai tratar em toda essa série é sobre esse corte de um mercado que até então era possível se atuar de uma certa maneira, era possível se atuar com certas premissas e com certas formas de se desenvolver dentro do nosso setor, e que a partir de agora as empresas que não se adaptarem a esse novo mercado vão correr um risco muito grande em termos de resultado no seu negócio. E o que a gente quer trazer é justamente um direcionamento muito claro para onde que o mercado está indo, como se conectar com esse mercado, como fazer para estar preparado para tudo isso que vem acontecer nesse mercado, para ter segurança dentro das suas tomadas de decisão, dos seus direcionamentos estratégicos para cada um dos seus negócios, e para que consiga ser ou voltar a ser referência na atuação no seu mercado local. E para isso, naturalmente, a gente precisa de profissionais que tenham gabarito para falar sobre isso. É isso que eu tenho aqui junto comigo, Pedro, Tamara e Fernando, que são profissionais que já participaram de mais de 500 lançamentos ao longo da sua história, tem muita experiência prática dentro do setor imobiliário, atuando em diversos segmentos do nosso mercado, seja incorporação, loteamento, seja condomínio fechado, aberto, na incorporação parte do econômico, médio, alto padrão, em várias regiões do Brasil, atuação aqui de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Então, isso naturalmente traz uma bagagem muito grande, e todos nós aqui, tanto eu quanto eles, profissionais que são muito conectados com aquilo que acontece no nosso setor, com aquilo que acontece no nosso mercado, seja nos projetos que a gente se encontra envolvidos, ou projetos de parceiros e de clientes que a gente tem aí todo um conhecimento e toda uma visão. Então, é essa visão, é essa conectividade, é esse entendimento do mercado imobiliário que a gente quer trazer aqui para vocês, dando o pontapé inicial nesse primeiro encontro que a gente tem. Tá? Então, para isso, eu queria primeiro só fazer uma breve apresentação de cada um de nós, aí depois passar a palavra aqui para que a gente comece o nosso bate-papo, aí, toda a nossa discussão em cima dessa temática. Tá? Primeiro, eu, para quem não me conhece, Manuel Bruno, tenho 18 anos de experiência no segmento imobiliário, mais especificamente na incorporação imobiliária. Já participei de mais de 50 lançamentos imobiliários em mais de 20 cidades espalhadas aí pelo Brasil, em todas as regiões do país. Já tive a oportunidade de participar de comitê executivo, tanto de incorporadora quanto de fundo de investimento imobiliário, então navegando em todas essas vertentes. Atualmente sou CEO da Doma Inteligência Imobiliária, a minha empresa que faz um trabalho de prestação de serviço para o setor imobiliário, seja na parte de gestão, de consultoria ou essa atuação educacional dentro do nosso segmento. Além disso, tenho a oportunidade de ser host de um podcast, um dos principais podcasts de incorporação imobiliária do Brasil, que chama Inc Talks. Então, se você não conhece, convido a conhecer, que está, inclusive, nesse próprio canal do YouTube, mas também dentro do Spotify. E tive a grata felicidade de, junto com esses 3 aqui que estão aqui comigo nessa live, e mais outros profissionais, foram 30 profissionais no total, da gente participar da escrita de um livro, da autoria de um livro que chama Gestão Comercial, Líderes do Mercado Imobiliário, um livro muito rico em conteúdo para o nosso setor e que vale também a pena você conhecer, porque nosso setor acaba sendo muito carente desse tipo de conteúdo. Além disso, a gente tem aqui a Tamara, estrategista de negócios imobiliários com 17 anos de experiência no mercado, mais de 120 lançamentos no nosso setor, atuação por diversos estados do Brasil e também em Portugal, CEO da Follow Estratégia e Comunicação, e teve a participação aí junto conosco
no Gestão Comercial, líderes do mercado imobiliário, como eu falei. O Pedro Beber, com 18 anos de experiência no setor imobiliário, né, no nosso mercado, participação de mais de 180 lançamentos, né, um cara que carrega uma baita bagagem aí em várias frentes do nosso mercado, atuação em 18 estados do Brasil, mais de 3,5 bi adicionados ao Land Bank de uma loteadora em 3 anos, atualmente CEO da Easy Consultoria Imobiliária e coautor do livro Gestão Comercial também junto com a gente. E, por último aqui, não menos importante, nosso amigo Fernando Cossiani, um cara fera aí do nosso mercado, mais de 20 anos de experiência profissional, conselheiro e consultor estratégico de algumas empresas, saiu recentemente da Cirela, por onde ficou por 12 anos, atuando na parte de gestão de vendas, gestão comercial, e já saiu aí atendendo uma série de clientes em várias regiões do Brasil, dentro da sua empresa atual, que é a Na Real Consultoria Imobiliária. Tem mais de 10 anos, né, liderando e formando equipes comerciais, já participou de mais de 100 lançamentos imobiliários. Então, desejar aí, mais uma vez, agora formalmente, as boas-vindas para vocês três, junto comigo aqui nessa live de hoje. E eu queria começar com que cada um, vamos começar aí pela Tamara, né, que abrilhanta aí nosso grupo, né, a mulher do nosso grupo, falando sobre essa situação do mercado de passado, presente, futuro, né, de uma forma breve, quase que uma pergunta assim, nos últimos 10, 15 anos, quais foram as principais mudanças, os principais impactos que você viu no nosso setor imobiliário? Bom, gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui e acredito que hoje a gente vai trazer muito assunto rico e começando pela parte dos 10 anos que nós passamos agora e o quanto isso vem se modificando. Eu vou trazer poucos pontos, porque acredito que nós 4 aqui trarão vários outros. O que eu vejo que o mercado mais vai precisar entender do passado para agora é deixar de criar metro quadrado para criar vida. E aí, nesses últimos 10 anos, nós vivemos um período muito técnico, do qual a eficiência de produto, de eficiência de obra, réplica, produção em série, foi a grande questão do mercado para os incorporadores. E hoje nós temos uma ruptura do qual o consumidor exige um produto cada vez mais personalizado, que traga cada vez mais qualidade de vida ao invés de metro quadrado. E isso tudo precisa ser levado em consideração nesse próximo período para a gente evitar produto preso na prateleira. A gente vai ver isso ao longo dessa conversa com mais detalhes, mas a busca do estilo de vida, a busca do tempo, a busca por pertencimento, por comunidade, por relacionamento, sem dúvida, vão valer muito mais do que planta, do que fachada, como a gente via antigamente. Então, para mim, esse é um marco entre um ponto e outro, e é o que a gente vai ver daqui para frente. Muito bom, Tamara. Vamos ouvir agora o que o Pedro tem a dizer sobre essa mudança nossa aí. Vamos lá, Pedro. Bom, boa noite de novo, pessoal. É uma honra, né, estar aqui com vocês. E quando a gente vive o mercado, né, há tantos anos, acho que só de mercado imobiliário são 18 anos, a gente vê muita coisa mudando, né? A gente vê algumas transformações e nos últimos 10 anos, além do comportamento do consumidor ter se transformado, né, ter virado de cabeça para baixo, a pandemia ter acelerado uma mudança muito importante nesse tema, a gente viu também a profissionalização do mercado saindo do eixo Rio-São Paulo, que era muito concentrada, e indo para outras regiões do país, né? A gente viu grandes incorporadoras lançando Norte e Nordeste, o Sul explodindo, né? O mercado de Santa Catarina chamando tanta atenção, o mercado do Mato Grosso hoje, né? Um desenvolvimento super pungente. Não podemos deixar de falar da Casa do Manuel, né? O mercado de Goiânia também super profissionalizado,
coisa que há 10 anos atrás a gente às vezes nem sonhava que pudesse se transformar tanto. Então hoje a gente está num cenário muito mais competitivo, um cenário, um mar muito mais vermelho dentro do nosso mercado e com uma tecnologia avançando muito rápido, né, com novidades aparecendo todos os dias, transformando a forma como a gente faz o mercado imobiliário. Então, acho que o contexto da live hoje é um pouco isso, você que às vezes foi líder de mercado numa região, ou às vezes nacional, né? Eu já vi líderes nacionais tendo que reformular a sua estratégia, porque o mercado ele realmente mudou. A forma de fazer há 10 anos atrás não cabe mais no mercado de hoje. Muito bom, Pedrão. Vamos lá ouvir o que o Fernando agora tem a falar sobre toda essa mudança. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, obrigado aí por nos receberem nas suas casas, trabalho, no carro, e acompanharem aqui um pouco do nosso conteúdo. E falando um pouco sobre a mudança, né, desses últimos 10 anos, tem muita coisa quando a gente analisa e faz uma retrospectiva, né? Então, o preparo do cliente, o acesso às informações que o cliente tem hoje, então, o cliente ele fica muito mais seletivo, ele busca e se prepara muito mais para poder investir ou comprar um imóvel para moradia também. Você tem o comportamento dos consumidores e das novas gerações, né, que você mesmo tendo entre as gerações alguns comportamentos que se misturam, mas você tem hoje que se adaptar numa velocidade muito grande também a novos consumidores. Com a pandemia trouxe uma flexibilidade geográfica e também novos mercados de trabalho que antes não eram de se pensar da mesma forma que hoje a gente precisa se adaptar, se pensar, adequar os empreendimentos e até como as pessoas enxergam a sua vida, o seu dia a dia, a sua rotina, a qualidade de vida, a relação com a família. A tecnologia e a experiência do cliente também, que por ficar mais exigente, por ter acesso também a diversas outras ferramentas, traz hoje uma possibilidade, uma quebra de barreiras e também uma exigência que as empresas se atualizem e cada vez mais se preocupem e pensem em toda a experiência do cliente, em toda a sua jornada também de compra, desde o primeiro contato até depois, quando ele já estiver morando. Então, quando se fala de mercado de lançamento, então, mais ainda, quando você tem um ciclo mais longo de relacionamento com o cliente e, mais do que nunca, né, a integração entre as áreas da incorporação, que em alguns momentos elas estiveram um pouco mais distantes, cada uma fazendo uma parte do processo, e com o tempo a gente vê da importância de conseguir se integrar todas as etapas do processo, os profissionais cada vez com conhecimento maior sobre todo o ciclo da incorporação. Então, enfim, a gente tem muita coisa aí para poder conversar, para poder trazer aí para vocês nessa sequência de lives e de conteúdos, porque de fato a gente vive aí o mercado nacional. Isso traz também uma visão e um repertório bacana para que a gente possa aprender e dividir também um pouco de todo esse aprendizado aí com cada um de vocês. Muito bom, meu amigo. Deixa eu finalizar, então, aqui falando um pouco sobre a minha visão, né? Assim, falando sobre passado e presente, que eu acho que mais mudou no nosso mercado foi uma velocidade muito grande na profissionalização do nosso setor. E aí eu falo isso em uma série de vertentes, uma série de frentes da nossa atuação imobiliária. Eu posso trazer isso no âmbito de crédito no nosso setor, seja os créditos bancários, que tiveram muitas evoluções na sua modelagem, o próprio Minha Casa Minha Vida crescendo e expandindo bastante nesses últimos anos, dando acesso ao mercado a uma série de empresas que antigamente ou atuavam de uma forma menos profissional ou nem atuavam na incorporação, só na construção, e de repente entraram para o segmento da incorporação, ou até dentro do mercado de capitais privados, que vem crescendo e se expandindo bastante ao longo desses últimos anos. Então, funding foi uma frente muito importante desse processo. Posso falar também sobre
a questão da área comercial, que mudou muito ao longo desses últimos anos. Eu lembro bem ali, 2017, 2018, um momento onde começou a se expandir muito a parte da tecnologia, marketing digital, né, todos os conceitos novos aí desse marketing digital entrando dentro do nosso mercado, e um questionamento muito grande do setor se a figura do corretor, por exemplo, iria ser extinta no nosso mercado, e hoje a gente vê um cenário onde é mais crucial, né, mais crucial possível a figura do corretor do nosso setor, assim, é uma figura essencial no mercado, mas que teve que mudar sua forma de atuação, que teve que adaptar sua forma de atuação. O corretor foi muito empoderado, né, e fortaleceu muito o seu posicionamento ao longo desses últimos anos. Além da questão do produto, né, a gente vê uma evolução muito grande nos produtos em várias regiões do Brasil. O Pedro comentou aqui sobre a minha praça, né, principal de atuação, que é a cidade de Goiânia, onde eu moro. E há 10 anos atrás, em Goiânia, era impensável a gente falar sobre assinaturas, grandes marcas assinando empreendimentos imobiliários. Isso era coisa que a gente via no mercado de São Paulo, no máximo no Rio de Janeiro, um ou outro produto, mas principalmente concentrado na cidade de São Paulo. E hoje a gente vê o mercado de Goiânia cheio de empreendimentos com assinaturas nacionais, internacionais, enfim. E isso a gente vê em várias regiões do Brasil. Vê no Sul, vê no Nordeste. Então, é algo que tem transformado bastante o nosso setor. E falando em termos de perspectiva de futuro, eu vejo um impacto, uma mudança que já começou a acontecer recente no nosso mercado, mas que eu acho que vai ditar muito o ritmo, principalmente dos produtos imobiliários e da concepção e como que a gente estrutura um projeto imobiliário, que é a tônica principal que nós vamos trazer nesse episódio de hoje. Nesse episódio nós vamos concentrar um pouco mais no nosso direcionamento na parte do desenvolvimento de produto, né? E depois nas outras agendas nós vamos tratar essas outras vertentes que a gente já vem falando até aqui, que é a parte de serviços imobiliários, serviços dentro de um projeto, ou dentro de uma estruturação imobiliária, ou dentro de uma empresa imobiliária, porque é algo que a gente vem já vendo essa mudança existir dentro do nosso setor, mas ainda de uma forma muito tímida, e eu acredito que vai potencializar demais ao longo dos próximos anos a necessidade que as empresas não só atendam os seus clientes através de produtos, de bons produtos, mas sim de uma base de serviço muito forte dentro do seu negócio. E aí, para a gente já começar a trazer aqui o aprofundar nesse tema, que só pela abordagem inicial aqui já deu para ver que tem muito conteúdo e muita coisa para a gente tratar. O primeiro tópico que a gente vai falar aqui é sobre comportamento do consumidor, o que são aí as principais mudanças e tudo. E você, Fernando, falou sobre uma série de pontos aí que tratam essa questão da mudança do comportamento do consumidor. Agora, como ter essa visão da demanda e qual é a exigência dessa demanda diante dessa mudança comportamental? Quando a gente fala, né, sobre desenvolvimento de produtos, sobre serviços, a gente sempre precisa ter em mente que a gente faz algo focado nas pessoas, né? Então, conseguir entender, fazer uma leitura correta do mercado é o que vai trazer o resultado adequado, o resultado esperado para cada incorporadora, para cada empreendimento. Então, quando se analisa, né, primeiro que a gente tem um déficit habitacional, onde claramente precisa se entender qual o perfil do empreendimento que se tem uma maior necessidade, uma maior demanda, a composição hoje familiar também, que mudou e tem hoje diversas formas diferentes de perfis de público, que é importante que você se atente também na concepção de um produto. Então, desde o início, né, de você desenvolver um projeto, fazer um estudo, você estar atento e entender qual o público que aquele produto, aquela região, aquele terreno tem vocação, vai te ajudar muito no desenvolvimento de todas as etapas do projeto, né? Como eu falei até na questão da conexão entre as áreas, quando esse trabalho todo ele é feito visando, né, a vocação do produto, visando um público que se visa atingir, você consegue ter uma sinergia muito maior e fazer todo um trabalho
que ele se converse e o cliente perceba que aquele produto foi desenvolvido para ele, né? Que parece muitas vezes que o produto foi feito, foi perfeitamente encaixado para aquele público que você está querendo trabalhar. Então, isso vai impactar muito no trabalho da área de incorporação, de desenvolvimento de produto, de engenharia, na área de marketing, comercial. Então, quando é feito um trabalho, né, que você entende se um produto tem vocação para uma finalidade, por exemplo, de investimento ou de moradia, consegue desenhar bem uma persona, quem é o público que você quer se comunicar, você vai trabalhar as áreas comuns, você vai trabalhar a finalidade daquele produto, preço, forma de pagamento. Então, é muito importante conseguir fazer uma análise, uma leitura e não se basear, muitas vezes, somente em produtos que têm similares na região ou produtos que tiveram, de repente, um retrospecto de sucesso, porque cada produto é único, né? Então, já vimos muitos casos de empreendimentos próximos, com metragens talvez até similares, mas que por alguns detalhes, alguns cuidados, quando você olha de fato em todo que aquele produto foi pensado, né, no conceito daquele produto, na comunicação, no desenvolvimento, alguns produtos muitas vezes foram pensados em mais itens e mais aspectos ou atenderam já uma determinada demanda que outro produto similar pode não atender. Então, a importância da visão e da fundação e da construção de todo esse trabalho, né, enxergando, tendo uma leitura correta do comportamento daquele consumidor, de como que ele busca viver, como que é a rotina, como que é a composição da sua família, a relação dele com o trabalho, com a cidade. Então, eu vejo da importância de se trabalhar a demanda, se trabalhar o desenvolvimento de produto, desde uma fase embrionária do projeto, para que você possa ter a melhor eficiência durante todo esse processo também. Boa, boa. Cara, show de bola. Eu queria agora ver o que conectar aí com a Tamara em relação a esse pilar de comportamento do consumidor. Quando você fala, Tamara, aquilo que você trouxe, eu acho que traz muito uma questão de uma conexão com a busca do cliente por tempo de mais qualidade, por mais tempo, né, e uma busca por mais qualidade de vida dentro das suas escolhas, das suas decisões. O que você enxerga com relação a isso e como conectar as decisões e os direcionamentos imobiliários a essa mudança nesse comportamento do consumidor? Bom, eu vou listar aqui, para mim, 3 pontos que são fundamentais, né? A busca do tempo, são questões muito atuais, a saúde mental e a interferência da arquitetura e do uso do espaço dentro da saúde mental e da qualidade de vida, e aí a gente tem toda a tendência da biofilia voltada para isso. E também a busca por comunidade, pertencimento e essa coisa de ação e aspiracional que hoje os empreendimentos imobiliários eles vêm cada vez mais adotando. Tanto é que a gente vê as assinaturas, a gente vê todo esse enredo, né, de pertencimento entranhado aí no desenvolvimento dos produtos. Falando da busca do tempo, né, o tempo hoje é o nosso grande luxo. Hoje é o nosso maior ativo e esse tempo a gente vai perceber não só na mobilidade, de estar próximo a tudo que a gente precisa, mas também no tempo de convívio dentro do espaço, no tempo e na relação emocional que aquele espaço vai ter. Ou seja, como que eu me relaciono com os meus filhos, com o marido e etc., como que a família se comporta dentro daquele próprio espaço. A questão biofílica que a gente falou, o quanto que a natureza hoje interfere na qualidade. Então, hoje, pensa que antigamente, quando a gente falava de planta, a gente se pegava muito na metragem, né? Na metragem, no tamanho dos quartos e etc. Hoje, a gente fala muito de ventilação cruzada, a gente fala de quantidade de incidência de luz natural ou artificial que a gente tem dentro do espaço, o quanto aquele espaço te conecta com o silêncio,
antigamente a gente não pensava dessa forma, né? Então, para mim, essa mudança de comportamento, de busca da qualidade de vida, e a gente percebe isso de uma forma muito clara quando a gente vê estados como Rio de Janeiro e São Paulo, que são extremamente adensados, com oportunidades de trabalho, grandes cidades, onde tudo acontece, perdendo habitantes, e estados como Santa Catarina recebendo um número gigantesco de habitantes. Se a gente for falar em número, gente, o estado do Rio perdeu, nos últimos anos, 165 mil habitantes, enquanto Santa Catarina recebeu 365 mil habitantes. Isso é indiscutível, em busca por toda essa qualidade de vida que a gente está falando, de ter tudo perto, de ter segurança, de ter um ambiente muito mais propício para a sua saúde mental, para a sua sanidade, para a saúde e etc. Eu vejo que isso não tem como dar ré nessa tendência, né? Uma outra coisa muito bacana que o Pedro trouxe é a relação do trabalho. Então, hoje a relação do trabalho ela também permeia com a relação do tempo. A gente percebe no mercado de trabalho pessoas abrindo mão, às vezes, de uma CLT que é presencial para ter um PJ só por conta de conseguir prestar um serviço à distância, para que permita que ela tenha o quê? Mobilidade, qualidade de vida, para morar numa cidade que tenha uma estrutura mais adequada, que gere essa qualidade de vida, e assim, ainda assim, ela continue trabalhando em empresas que estão nas capitais, nos centros mais adensados e etc. Show de bola, muito bom, Tamara. Eu queria ouvir agora o Pedro, né, nesse tópico do comportamento do consumidor. Um dos pontos que você comentou, Pedro, eu acho que conecta com um pouco daquilo que o Fernando e a Tamara trouxeram aqui, é a questão da pandemia, né, que aconteceu aí ao longo desses últimos 10, 15 anos que a gente colocou aqui. O que para você trouxe em termos de reflexo da pandemia em toda essa mudança do consumidor? Bacana. Eu acho que a pandemia ela foi um grande catalisador de comportamentos, né? Assim, ela acelerou, ela não trouxe nada novo no comportamento do consumidor, mas ela deu um impulso muito importante, principalmente porque a Tamara estava colocando da questão da qualidade de vida, da questão do bem-estar, né? A gente, somado a isso, a gente tem um envelhecimento da população brasileira, né? A nossa pirâmide etária ela vem se transformando, a gente vai perder bônus demográfico já agora nos próximos anos, e esse envelhecimento, além de demandar novos produtos, né, para a terceira idade, ele fez, para vocês terem uma ideia, o efeito da pandemia, ele gerou uma valorização nos lotes num raio de 150 quilômetros da capital de São Paulo, né, falando em residencial fechado, em busca, ou até dos loteamentos abertos, mas numa busca por uma habitação com maior qualidade de vida, com espaços mais adequados, mais amplos, enfim, nós tivemos valorizações pontuais de 20% a 70% dos loteamentos nesse raio de 150 quilômetros da capital de São Paulo, e, em média, o mercado de loteamentos teve uma valorização de 30% nesse raio, simplesmente pela fuga das pessoas da cidade de São Paulo, né? As pessoas deixaram de morar nos grandes centros e buscam as cidades médias do interior, buscam qualidade de vida, buscam o trabalho híbrido. Quem pode, né? Hoje as empresas, muitas estão mandando voltar, mas o trabalho híbrido, o home office, as pessoas precisam de um escritório em casa, né? Você tinha ali um casal num apartamento compacto, um fazia a reunião da cozinha, o outro do quarto, né? Como que fica a ergonomia de quem está trabalhando no quarto? Às vezes, quantas pessoas não tiveram que adaptar uma mesinha ali com o computador em casa? Quantas pessoas não tinham internet dentro de casa, em banda larga, com velocidade suficiente para fazer uma reunião online, né? Então, foi uma mudança muito grande
que a pandemia nos trouxe, e é algo que a gente tem que pensar daqui para frente, né? Cada vez mais uma população mais velha, cada vez mais uma população buscando qualidade de vida, buscando envelhecer melhor e buscando espaços mais adequados para sua relação trabalho, lazer, crianças, né? O pet, muitas pessoas têm pet em casa, né? A pandemia também reforçou esses laços, a indústria dos pet shops vem explodindo, vem ganhando muita força. O mercado imobiliário ele acompanha essa tendência do cuidado com o animal de estimação. Então, a pandemia ela trouxe realmente velocidade a essas transformações que já estavam no anseio da população em geral. Muito bom, cara, muito bom. Eu queria trazer aqui, até para complementar aquilo que vocês já colocaram sobre a questão do comportamento do consumidor, eu acho que duas mudanças, uma delas até retratando, as duas, na verdade, assim, conectando muito com a questão daquilo que aconteceu em termos de produto dentro do nosso mercado. Uma delas é que 10, 15 anos atrás, era uma era que a gente tinha muito aquela exploração que eu digo, né, da parte de marketing, comunicação e posicionamento do produto, muito direcionada para os condomínios clubes, com grandes áreas de lazer. Eu lembro que era uma época assim, quantos itens de lazer tem um empreendimento? 30 e poucos, 40 e poucos, enfim, então era aquela situação que eu acho que conecta muito com o que a Tamara colocou, né, que sai dessa visão de produto e entender que o valor dessas quantidades e de tudo isso que é feito de lazer dentro de um empreendimento, que depois, ao longo do tempo, o consumidor foi vendo que pagava por 30, 40 itens de lazer e usava 5, 10 no máximo, e aí começa uma mudança direcionada hoje para um conceito de produto de ambientes de lazer com mais conceito, com mais história, com mais conectividade, aquilo que se busca o consumidor, o anseio do consumidor. Então, não mais a necessidade da quantidade de itens de lazer, mas de itens de lazer mais bem concebidos e mais bem conectados com a realidade desse consumidor. E um outro aspecto também, que eu estava até refletindo aqui enquanto vocês falavam, que uma mudança que teve no nosso mercado com relação a dois itens que eu quero trazer aqui, que eu acho que materializa bem isso em termos de mudança dos produtos, que foi a compactação das unidades ao longo dos últimos anos e a situação de, em algumas cidades, seja que o mercado aceite, seja que a legislação permita, empreendimentos com unidades sem vaga de garagem, para atender uma certa demanda. A compactação das unidades, a gente viu, de repente, Minha Casa Minha Vida, que antigamente trabalhava 60 e poucos metros, foi para 50 e poucos metros, aí foi para 40 e poucos metros, e a cada descida dessa, a cada degrau de 10 em 10, acontecia um susto no mercado, será que vai rolar, será que vai aceitar? E, de repente, hoje já está com 30 e poucos metros em uma série de cidades pelo Brasil. E essa questão também de unidades sem vagas, que São Paulo tracionou muito isso ao longo dos últimos anos, mas hoje a gente já vê o mercado de Goiânia também já começando a atuar com esse movimento. E o que eu trago de leitura disso, gente, é a valorização da localização por parte do consumidor, que eu acho que se conecta muito com esses aspectos que vocês trouxeram aqui de economia de tempo, ou seja, assim, quem não quer fugir dos grandes centros e não se dispõe a fugir dos grandes centros, quer morar mais próximo possível da sua região de dia a dia, gastar o menos tempo possível nos seus deslocamentos, tempo no trânsito, enfim, está mais bem localizado possível dentro dos seus empreendimentos. Então, eu acho que essa vertente dessas mudanças que a gente vê no mercado nos últimos anos, para mim, traz um reforço muito forte da importância das localizações nos empreendimentos imobiliários, que sempre teve isso aí, é histórico, mas eu acho que hoje, cada dia mais, com essa questão da busca por qualidade de vida, da busca por mais tempo, mais disponibilidade de tempo no seu dia a dia, eu acho que a localização passa a ser cada vez mais importante para o nosso setor. Trazendo aqui, gente, um outro ponto que eu queria trazer dentro de um outro pilar, que é o impacto legal.
no nosso setor. E aí, assim, a gente sabe que existe um impacto muito forte, né, das legislações municipais, estaduais, federais, enfim, mas principalmente essas mudanças de leis municipais dentro do nosso setor. E eu queria começar, Fernando, você que atua forte aí na cidade de São Paulo, falando sobre a questão do HIS, né? Assim, é uma discussão muito recente que tem tido por conta da CPI do HIS, está acontecendo aí. Para quem não conhece, não sabe, né? HIS é Habitação de Interesse Social, que é um dispositivo da Lei Municipal de São Paulo, e tem em outros mercados também, outras praças também, que dá certos benefícios ao incorporador no desenvolvimento de produtos direcionados para um determinado público, né? Um público de renda mais baixa, só que em contrapartida disso, com algumas exigências legais para os seus empreendimentos. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse tema. Legal, esse assunto é polêmico, se deixar a gente passa a noite toda discutindo sobre ele aqui, né? Esse aí já volta para uma live inteira. Exato, mas é importante, né? Porque como você até mencionou, quando você tem, né, uma alteração num plano diretor, trazendo uma modalidade, né, onde a incorporadora ela tem benefícios tanto tributários quanto de eficiência, de volume que ela pode construir, isso chamou muito a atenção do mercado, e tudo que é novo, você vai precisar de um tempo de adaptação também, né? Tanto para as próprias incorporadoras quanto para o mercado. Então, por que isso é polêmico, né? Porque a partir do momento que começaram a ser feitos empreendimentos HIS ou HMP, né, em regiões, como você mesmo mencionou, a localização sempre foi e hoje, mais do que nunca, é algo muito importante na busca do cliente pelo mercado. Então, quando você começou a fazer empreendimentos com a finalidade de uso, né, para públicos com uma renda, com uma limitação de renda, né, porque é isso que determina também o HIS, o HMP, que você tem uma limitação de renda para o uso dessas unidades, desses empreendimentos. Então, você teve uma alteração no plano diretor que fez com que as incorporadoras olhassem para esse perfil de produto de uma forma muito, muito grande, com muito mais apetite. E no início, você começou com diversas empresas adquirindo terrenos, vendo a vocação para esse perfil de produto, então próximo de metrô, próximo dos grandes centros, né, com facilidade de locomoção e uma grande demanda também para esses produtos. O que acontece é que, inicialmente, né, tanto as incorporadoras, os times de vendas, foram se adaptando na forma de se trabalhar esse produto, assim como o cliente, até hoje, nem todos conhecem como que funciona a questão do uso, da compra de uma unidade que tem um enquadramento de renda pré-definido. Então, isso vem acontecendo uma adaptação, mas tem que tomar muito cuidado com tomar partidos, né, de um lado ou de outro. Se a incorporadora, se é um time de venda, se é o cliente, tem alguma responsabilidade por desvirtuar o objetivo desse plano, né, do plano diretor, que nada mais é do que você conseguir adensar os principais centros para que as pessoas possam morar mais próximo do trabalho, ter uma facilidade de locomoção. Então, você tem muitos empreendimentos com unidades HIS, HMP, sem vaga, ou com vaga, ou parte do empreendimento com ou sem vaga, dependendo também da metragem dessas unidades. Então, o que acontece, né, justamente que o que foi muito discutido é que a finalidade do uso dessas unidades se desse para quem tem um valor de renda, então até 6 salários para o HIS, até 10 salários para o HMP, e as incorporadoras se adaptaram para poder fazer a comercialização, para que o uso, né, fosse destinado a este público. Mas que não saiu um decreto até este ano, né, foi esse ano ou ano passado, que permitia que investidores pudessem também adquirir, desde que o uso fosse destinado dessas unidades para quem tem a renda enquadrada no programa HIS ou HMP. Então, tinham várias condicionantes que deveriam ser respeitadas em relação ao uso, em relação ao registro desse contrato de locação futura no cartório. Então,
é algo que, de fato, veio para poder atender uma questão de déficit habitacional, de locomoção e de algumas questões da própria cidade de São Paulo que são importantes. E eu acho que o momento que estamos é muito mais de um entendimento entre as partes, de um esclarecimento para todos e principalmente para que isso tudo seja feito da forma mais transparente possível, tanto para quem está incorporando, produzindo, para quem está adquirindo e para quem vai utilizar. Porque se feito da forma correta, se feito de uma forma onde tudo isso fique claro, eu acho que pode ser muito mais positivo do que ter qualquer tipo de polêmica em torno disso. Muito bom, cara, muito bom. E é importante a gente entender a necessidade de uma profundidade quando a gente se trata desses temas, né? E aí, até por isso, eu queria ver se o Pedro tem alguma coisa para complementar. Ele que teve aí na semana passada no Lares, né, que é uma sociedade voltada de estudos, voltada para o nosso setor imobiliário, a Sociedade da América Latina, voltada para pesquisas acadêmicas imobiliárias. E ele esteve lá presente, estava com um projeto lá, inclusive, parabéns, Pedro, né, pela participação lá no Lares. E teve esse tema muito debatido lá nesse encontro, nesse congresso, e eu queria que o Pedro trouxesse aí algum tipo de complemento em cima do que o Fernando colocou. Bom, obrigado, Manuel. Meu projeto ele teve só uma participação, mas foi muito rico para mim poder estar participando ali do congresso, né? O Lares ele tem uma representatividade em toda a América Latina e uma exposição internacional muito importante para o nosso mercado e realmente visa aproximar o mundo acadêmico dos desenvolvedores imobiliários, né? E eu tive a oportunidade de assistir um painel onde estava a Bianca, né, a pesquisadora da FGV, que foi responsável pela pesquisa que acabou originando a CPI. Nesse painel estava também o diretor de Relações com Investidores da CURI, pesquisadores do INSPER e da USP, e foi um debate muito rico. Inclusive, a pesquisa que o INSPER trouxe, ela mostra que realmente o uso do HIS, a aplicação do HIS, ela vem realmente trazendo para uma região mais central e numa distribuição de renda muito mais democrática a aquisição de imóvel em São Paulo, né? Antes do HIS, a gente tinha uma concentração na alta renda, vamos colocar assim, acima de 10 salários mínimos, a aquisição dos imóveis em São Paulo, e com o fomento do HIS, a gente vê esse quadro se inverter e se aproximar muito mais realmente da pirâmide socioeconômica da cidade. Dito isso, a legislação do HIS ela é muito mais antiga, né, do que os últimos 10 anos, é uma legislação que já vem na cidade, aí, se eu não me engano, desde o governo Marta, mas que de 2014 para cá, se eu não errar o número, são 16 novos incentivos para a produção de unidades HIS, né? Então, o HIS 1 até 3 salários mínimos, HIS 2 até 6 salários mínimos, HMP até 10 salários mínimos. Houve alteração no HMP, né? Originalmente ia-se até 16 salários mínimos, depois um ajuste para 10 salários mínimos. E o grande cerne assim, dessa questão do HIS é um ajuste que deve ser feito nas distorções que ele traz, porque aí uma visão pessoal minha, a finalidade que é democratizar o acesso e trazer para uma região mais central aquele que não tem condição de pagar caro por um imóvel, a finalidade da lei ela está sendo cumprida, né? As pessoas de baixa renda elas estão podendo morar mais próximas do trabalho, elas estão podendo morar mais próximas do transporte público, né? E talvez a principal mudança na legislação tenha sido em 2014, quando o HIS
deixou de ser exclusivamente produzido em ZEIS, né, na zona de interesse social, e pôde passar a ser aprovado em qualquer localidade da cidade de São Paulo. E o que a gente precisa, na verdade, é debater ainda e encontrar, não, acho que ninguém tem o modelo ideal ainda, isso ainda está em discussão, mas o melhor modelo de se controlar realmente o uso do HIS. Eu sou muito contra a limitação, o teto, por exemplo, do valor do aluguel, né? Quando você limita, fala, não, eu só posso alugar essa unidade para quem tiver 3 salários mínimos, a chance de eu ter um aluguel informal é muito grande, né? A chance de eu ter fraude realmente nos contratos de aluguel é muito grande. Eu acho que não é esse tipo de limitação. Eu acho que talvez a gente tenha que ter controles e incentivos para que realmente o uso, a finalidade, seja dado. Eu queria trazer também a questão da lei do inquilinato, que quando ela teve a alteração lá atrás, e a regulação para curtas estadias, né, ela, em conjunto com esse fomento do HIS, ela acabou trazendo um ambiente muito favorável para investidores nas unidades pequenas e as locações de curta temporada, né? A gente vê esse mercado muito aquecido na cidade de São Paulo e em outras regiões do Brasil também, da alocação de curta temporada e esse boom das plataformas. Eu chamo a atenção para um produto da Vitacom, aqui no bairro da Santa Cecília, em São Paulo, que tem a menor unidade, tem a menor tipologia da América Latina. Tem apartamentos de 10 metros quadrados. Tamara comentou da questão da saúde mental da população. Pensa o que é você morar num apartamento de 10 metros quadrados, que para você poder abrir o armário, você precisa fechar o seu sofá-cama, né? Visão pessoal é uma coisa enlouquecedora. Muito bom, Pedro. Gente, só complementando até antes de passar a bola para Tamara, né? Assim, uma outra mudança que inclusive veio junto aí dessa mudança na época desse ajuste do HIS em 2014 no mercado de São Paulo, e que também existe em algumas outras praças, isso na legislação, que eu acho que é um ponto que eu queria trazer aqui, frente a essa questão do impacto legal, é a questão das fachadas ativas, né? A mudança na legislação de 2014 de São Paulo trouxe incentivos para que os incorporadores pudessem fazer implementação de fachadas ativas nos seus empreendimentos, sem que essa área fosse computada em cima da área total computável do empreendimento, ou seja, se ganhava, né, a possibilidade de fazer ali mais 50% de aproveitamento sobre a área do terreno em lojas, e isso foi uma mudança que impactou muito o mercado, com vários, se não a maioria dos empreendimentos na cidade de São Paulo, pelo menos em zona mais adensável, né, que são as EUs aí em São Paulo, zona que a gente consegue adensar aí 4 vezes, né, e subindo isso dentro desses programas, tendo aí fachadas ativas nos seus empreendimentos. Só que, né, na outra ponta dessa vertente, na outra face dessa moeda, teve inclusive uma matéria recente sobre a associação, né, em cima de dados da Associação Comercial da cidade de São Paulo, falando que 60% ou mais dessas fachadas ativas estavam vazias, né, estavam com vacância, porque não conseguiam a sua locação. Então, um ponto que eu trago aqui nesse aspecto é que nem tudo que a lei permite a gente tem que fazer. Então, é importante a gente ter a consciência de que a questão legal no nosso mercado ela é muito impactante, a gente tem que estar sempre conectado com ela e a gente tem que buscar, dentro de todas as prerrogativas legais de um empreendimento imobiliário, a gente desenvolver o nosso produto da melhor forma possível, né? Só que se a gente
não entende que isso tem que estar ligado com o primeiro pilar, com o primeiro tópico que a gente trouxe, que é o comportamento do consumidor, a gente corre um risco muito grande de tomar decisões erradas e de desenvolver, né, de forma equivocada empreendimentos e fazer com que isso nos tragam prejuízo em termos de projeto ou concepções inadequadas de projeto. Então, eu acho que é um ponto que eu queria reforçar aqui com relação a essa questão legal dentro do nosso setor. E aí já passar a bola para a Tamara para ver a visão dela assim, aqui a gente falou sobre poucas mudanças na legislação e vários impactos dessa legislação. E tendo em vista que a gente tem várias mudanças legais, né, esses impactos são ainda maiores dentro do nosso setor imobiliário. O que você enxerga, Tamara, dos impactos legais no nosso mercado frente à quantidade de leis e mudanças de leis que a gente tem no nosso setor imobiliário? Bom, vou até fazer uma consideração antes de abrir sobre fachada ativa, né? Hoje, nós temos a lei, a possibilidade, né? E as pessoas acabam usando isso. Existe uma importância muito significativa dentro do processo de urbanização das fachadas ativas, e o que a gente vê, às vezes, é a forma como é feita. A gente coloca uma fachada ativa num lugar, como foi até o próprio relato da Associação Comercial de São Paulo, né, nos bairros nobres de São Paulo, a gente tem muitas lojas vazias. Para mim, o grande X da questão da fachada ativa aí, Manuel, é o incorporador, no final, não montar um processo adequado de comercialização desse... Ele não faz isso junto com a convenção de condomínio depois para dar vazão para essa fachada ativa. E muitas das vezes fica naquela expectativa de querer atrair o grande varejista, né? As grandes marcas, ao invés de fomentar isso dentro do próprio comerciante local. Existe todo um preconceito ali, o que seria muito mais saudável dentro do espaço do próprio bairro, né? A gente ter as fachadas ativas ocupadas pelos comerciantes locais, que têm capacidade, sim, de montar coisas adequadas, até mesmo nos bairros nobres, né? Mas não é isso muito que a gente vê. Bom, passando agora para a pergunta aí da legalização, das leis, o que mais me incomoda hoje é o excesso de regulamentação sobre o uso do solo, sobre o uso do terreno e qual é a forma construtiva, o que pode, o que não pode dentro do terreno. E a gente tem um excesso de leis que fazem com que o incorporador fique travado ali, tendo dificuldade, às vezes, de inovar com alguns produtos, e essas leis, às vezes, estão até em contradição com o próprio movimento do mercado. Exemplo, vide a lei que você falou de vagas, né? Se a gente tem um mercado que daqui para frente, a gente tem como principal tendência, na minha visão aí de futuro, uma nova relação com o uso do carro, como eu faço leis exigindo uma vaga por unidade e etc. Então, é um excesso de regulamentação para o uso do lote e uma falta de regulamentação ou de olhar do poder público para a questão urbana em si. Como que esse ambiente todo poderia conversar de forma mais harmônica para que a gente tivesse uma qualidade melhor de vida dentro da cidade. Então, para mim, esse é o grande X da questão, o poder público olhar muito mais, deixar um pouco mais livre a questão da construção dentro do próprio espaço e focar mais na parte urbana da cidade. Tem um conceito muito bacana, que é um conceito de fluxo e de fixo, que, antecipando até assim das tendências de futuro que eu vejo, né, do que a gente vai se deparar e vai discutir nos próximos anos, é esse conceito do fluxo e do fixo. Nós temos hoje um fixo, que é a construção em si, né, o desenvolvimento da cidade, conforme a gente foi construindo ao longo desses anos, mas existe todo um fluxo de convivência dentro desse fixo que pode ser alterado e transformar uma cidade muito melhor, muito mais agradável, com muito mais qualidade de vida, quando o poder público age sobre isso. Vide Avenida Paulista, que durante a semana tem
um caos intenso, um fluxo de carro, e traduz um extremo estresse do cotidiano, né, da cidade de São Paulo, e no final de semana dá lugar para uma avenida fechada, do qual se pratica esporte, e as pessoas vão lá conviver em família, tem manifestações culturais e etc. Então, esse incentivo do incorporador fazer parte de um projeto urbano pensado pelo poder público e tendo uma atenção muito maior para esse olhar do que propriamente para ficar criando milhões de regras, né, que acabam virando até mesmo uma reserva de mercado. Quando a gente pensa aqui no mercado de São Paulo, as grandes incorporadoras, elas têm corpo jurídico robusto para poder dar conta de aprovar projetos aqui em São Paulo. Uma incorporadora pequena não dá conta de ter esse ativo todo, o que acaba se tornando uma reserva, né? Outorga onerosa que a gente tem, né? Você tem um limite para construir, mas aí você paga a taxa depois para poder construir além daquilo. Enfim, para mim esse é o grande ponto de legalização que a gente teria, de legislação que impede que os nossos incorporadores evoluam num ritmo muito mais agradável, sustentável para a sociedade. É isso. Muito bom, muito bom. Gente, como a gente falou, assim, aqui tem assunto que, às vezes, cada um dos temas aqui dá para a gente explorar horas e horas, né? Mas a ideia é a gente fazer uma abordagem um pouco mais geral nesse encontro de hoje. A gente vai tratar aqui sobre outros 2 temas da parte de segurança jurídica, e depois ouvir um pouco de cada um aí sobre a visão das tendências do futuro. Mas só um ponto, Tamara, quando você fala sobre essa questão do fixo e do fluxo, que eu confesso que é um conceito que eu conheço pouco, assim, tem pouco domínio disso, mas eu sei que é muito usado no mercado americano, né? Eu já tive a oportunidade de estudar nos Estados Unidos sobre real estate, e lá eles usam muito dessa dinâmica, como eles têm muitos dados, né? E a questão de acesso ao dado lá é muito mais fácil do que aqui. Eles usam muito essa dinâmica de atrelar o fluxo dentro do desenvolvimento do fixo, que são os desenvolvimentos urbanos e desenvolvimentos imobiliários. Eles sempre olham muito essa dinâmica das pessoas, da vida, da sociedade, do fluxo do consumidor na hora de tomar suas decisões, que é um ponto para a gente pensar como absorver isso aqui para a realidade do nosso mercado, né? Mas não fugindo ao próximo tópico nosso aqui, que é a parte de insegurança jurídica, eu queria falar só sobre 2 temas aqui. O primeiro deles, Pedro, ouvir para você o que é os principais impactos aí da questão da alienação fiduciária no nosso negócio, principalmente segmento de loteamento, que é muito impactado por essa questão. É um ponto já pacificado, né, mas é um ponto recente que trouxe uma insegurança muito grande. Para vocês terem uma ideia, a pacificação ela aconteceu agora em setembro de 2025, né, com uma canetada do Gilmar Mendes a favor do nosso mercado, né? Houve uma discussão onde, lá em 2024, houve um entendimento de que somente instituições financeiras ligadas ao Banco Central poderiam aplicar, dentro do SFH e SFI, poderiam aplicar a alienação fiduciária, né? O impacto disso, não só para o mercado de loteamentos, né? O mercado de loteamentos é quase 99%, para não falar 100% do mercado, né? Mas 99% é pautado em financiamento próprio, né? Mas qualquer desenvolvedor que arriscasse criar uma linha de financiamento direta, né, usa o instrumento de alienação fiduciária como principal garantia do instrumento, né? Incorporação imobiliária não é tão comum, mas nos últimos anos tem crescido bastante, tá? Tem crescido bastante. Depois eu acho que vale a pauta para uma próxima discussão, a gente falar sobre funding e sobre como foi modificada nos últimos anos a matriz de financiamento, né, a matriz de recursos, principalmente para o vertical, para o mercado de loteamentos. Ela sempre foi muito pautada no mercado de capitais,
mas com a perda de recursos da poupança, vem se aumentando muito o uso do mercado de capitais no vertical, não é pauta de hoje, e a alienação fiduciária, ela pensa no risco, né, de você estruturar um projeto, né, você poder acessar o consumidor, né, o consumidor, basicamente o consumidor brasileiro, ele precisa de financiamento, e você matar o principal instrumento de garantia desses financiamentos e, naturalmente, matar a possibilidade de financiar o imóvel ao consumidor final, né? A não ser que pelas instituições bancárias. Isso gerou uma insegurança muito grande, muita gente segurou o projeto, segurou a aprovação, levou para dentro de casa, teve que rever, né? Às vezes mexer em tipologia, mexer em ticket, para poder levar um produto que pudesse ser financiado sem alienação fiduciária, né? Por sorte, tivemos aí uma boa visão do ministro Gilmar Mendes, e em setembro agora de 25, houve o entendimento de que qualquer pessoa, inclusive pessoas físicas, podem fazer uso da alienação fiduciária, né? Então, tremor do mercado, uma insegurança jurídica grande, mas essa já está ultrapassada. Temos outras em pauta, fica para uma próxima discussão. Boa. Isso, gente, assim, essa questão da insegurança jurídica, ela mexe muito no nosso setor. Só um outro tópico que eu queria trazer aqui, puxando aí agora para a vertente do impacto maior, inclusive no segmento da incorporação, que é a questão das leis dos distratos. É uma lei aprovada em 2018, né, no finalzinho ali de 2018, onde a gente, naquela época, passava por um período caótico de distratos no nosso setor, porque não tinha nada que regulamentasse isso, e eram só decisões judiciais de acordo com cada ação, com cada processo legal, enfim. Então a gente vivia já naquele momento uma insegurança muito grande no nosso mercado. A lei dos distratos, ela veio para poder regulamentar isso, dar uma pacificada disso no nosso setor, e entendia-se que, né, agora o negócio tá ok, ela tem aí as suas variações, mas em regras gerais, né, vai aí de 25% até 50% a retenção frente àquilo que o consumidor pagou quando ele solicita um distrato, descontado aí de comissões e custos comerciais. Só que agora, recente, a gente teve o entendimento do STJ travando isso aí num teto de 25%. Né? Então, isso, de novo, né, impacta muito o nosso setor, impacta muito as decisões de um incorporador imobiliário. Eu estou com um caso agora, no final da semana passada, uma corretora entrou em contato comigo que um cliente de um empreendimento que eu faço gestão estava querendo solicitar o distrato. E aí ela conversou comigo e falou, como que é e tudo, o desconto é de 25%. Eu falei, olha, preciso ver com a área administrativa e jurídica da empresa, que é o incorporador, quem faz a gestão da incorporação, porque hoje existe um entendimento de uma lei, mas o contrato foi assinado né, num outro momento do mercado, num outro entendimento. Como que vai ser o entendimento disso frente ao judiciário, como que é o posicionamento da empresa. Joguei a bola lá para eles, ainda não tem uma decisão tomada por parte da empresa, mas só para trazer aqui para vocês um contexto de como que tudo isso mexe no nosso negócio, né, impacta o nosso negócio imobiliário. Mas, enfim, gente, partindo aqui para o final desse nosso primeiro encontro da série O Corte, onde a gente vai falar muito sobre essa ruptura de um mercado, né, do passado, um mercado que tinha uma forma de atuação, uma dinâmica diferente, e toda a necessidade de estar conectado com esse novo momento do nosso mercado imobiliário, e principalmente estar preparado para um futuro desse nosso setor. Eu queria que cada um de nós aqui trouxesse essa visão de futuro, de uma forma bem breve mesmo, mas para onde enxerga o caminhar desse futuro
do nosso setor imobiliário, e começar pelo Fernando, que já está um tempinho aí sem falar, já está muito caladinho. Vamos lá, Fernando, fala aí o que você enxerga aí das perspectivas do nosso mercado. Vamos lá, então, primeiro aproveitando, já agradecer a vocês, a todos aí que nos acompanharam até aqui, primeiro de muitos conteúdos que a gente vai trazer, e eu acho que tem uma coisa que nós todos aqui, nós quatro, concordamos, que a gente não tem aqui a pretensão de fazer previsões ali malucas, ou de repente sermos gurus aqui, ou trazer nenhuma verdade, e muito mais que a gente possa aprender, continuar trabalhando, estudando. A gente está sempre aqui na linha de frente mesmo, né? Então nossa experiência é muito mais prática aqui no dia a dia, da onde a gente traz um pouco do que a gente quer transbordar aqui para as pessoas que nos acompanham. Então eu vejo e eu penso, né, quando a gente fala de futuro, eu penso nos meus filhos, né? Então, como que meus filhos vão se relacionar com o mercado imobiliário no futuro, né? Como que, para que caminho que esse mercado vai? E quando eu penso nisso, tem duas coisas, né, que eu vejo que talvez sejam um caminho. Primeiro, uma questão de tecnologia, uma questão da forma que as pessoas vão se relacionar, tanto na pesquisa, na seleção, quanto na aquisição dos imóveis. Então, eu vejo que hoje você tem formas ali de apresentar um imóvel diferente do que já se foi feito, já tem sido utilizado imersões e formas de transmissão e algumas experiências que agregam e não substituem, né, uma forma até tradicional de se apresentar, mas eu acho que isso, principalmente para as novas gerações, vai ajudar muito. Vejo também questões com uso de inteligência artificial, atendimento ao cliente, uso do blockchain, de como que você vai também ter o registro daquele imóvel e, principalmente, a quebra de barreiras e a construção de pontes de você poder comprar imóveis em diferentes lugares com uma praticidade muito maior. Então, uma forma de se investir, uma forma de você também se relacionar com o mercado e democratizar o mercado imobiliário. Então, eu vejo para o futuro um mercado mais democrático, um mercado menos burocrático também, onde você consiga ter menos centralização e uma visão tanto de investimento quanto de moradia, que permita uma facilidade na aquisição, na transação, e você ter aí um mercado cada vez mais maduro e um mercado que possa muito mais gente acessar, aproveitar e viver bem com o mercado imobiliário, independente de onde se esteja. Muito bom, Tamara. Bom, eu vou puxar a brasa aqui para a minha nova frente de estudo, que é o urbanismo. Eu vejo que a nossa grande tendência aí de mercado para os anos futuros é essa nova visão do urbano que nós vamos passar a ter, né? Muito impactada aí pelo urbanismo, nós viemos todo esse período criando cidades e empreendimentos, e a formação da cidade, principalmente, voltada para os carros, e isso tem reflexo nos empreendimentos. O nosso comportamento também, como ser humano, neste período, era um comportamento muito mais de performance, e a gente vai ver essa ruptura daqui para frente também, nesse novo período. A tecnologia, como o Fernando falou, vem para dar todo a velocidade da coisa, né? Enquanto a gente tinha um mercado que ia evoluindo num ritmo muito mais tranquilo, hoje eu aposto assim no número de que a cada 10 anos do passado de evolução, hoje a gente resume em 2, e aí ter velocidade para poder mudar. Na verdade, antes da velocidade, eu vejo que o grande ativo que o incorporador vai precisar ter é a visão. Não vai adiantar somente a performance das cadeiras ali, né? Elaboração do produto, marketing, vendas. Ele vai ter que estar muito atento a uma visão e um desencadear do comportamento atual num comportamento futuro, para que ele consiga se antecipar. A concorrência, a gente não precisa nem mais falar, porque todo incorporador que está aí há algum tempo no mercado, ele sente na pele
o que é a concorrência, e aí eu não digo nem a concorrência de grandes players, igual no passado a gente tinha aquele medo, né? O da cidade pequena ficava com medo do grande player, do grande centro entrar na cidade pequena. Não, é hoje a concorrência dos novos incorporadores, que estão ali, às vezes, se aventurando na primeira incorporação e que são capazes ali de derrubar uma cidade inteira por estarem se aventurando ali e eventualmente não conseguirem, declinarem de incorporação. Enfim, esse mercado vai ficar muito mar vermelho, como o Pedro costuma dizer. E aí, do outro lado, né, o novo urbanismo. Enquanto a gente tinha no passado o carro, hoje a gente tem as pessoas. Então, essa tendência de toda a cidade se reestruturar com foco nas pessoas é inevitável, e aí a gente vem com o tempo de deslocamento. Toda vez que eu faço isso, vocês veem que aparece e esse tempo de deslocamento é aquele conceito que a gente vê até em Paris, lá da cidade de 15 minutos, você ter um acesso fácil, razoável para todos os espaços que a gente precisa na vida, o lazer, o trabalho, tudo, né? Ao contrário lá da época do modernismo, que cada um estava na sua caixa, a indústria estava num canto, o lazer estava no outro, o comércio estava no outro. Hoje esses espaços tendem a ser muito mais integrados para valorizar o tempo e a vida, porque, como a gente falou antes, o tempo é vida hoje em dia. E esse olhar da performance que a gente vai largar essas novas gerações já apresentam isso, né? Muito menos performance e muito mais qualidade no processo. Então, para mim, são as grandes modificações que a gente vai ver aí. Listei aqui algumas outras também, mas eu acho que fica muito extenso para a gente falar de todas. Por exemplo, o clima, sem dúvida, é algo que a gente vai, em breve, ver modificações no cenário urbano por conta das modificações climáticas. Então, para mim, esses são os pontos chaves aí. E claro que a gente vai depois tratar desses assuntos ao longo desses 15 dias com mais detalhes, tá, gente? Então, é importante que vocês acompanhem aí. A gente já tem uma live prevista para amanhã às 7 horas, né? O Manuel vai depois fazer anunciar essa live de amanhã. Boa, Tamara. Vamos lá, Pedrão. O que você tem a dizer? Bom, primeiro, obrigado a todo mundo aí por ficar com a gente até agora, 8h20 da noite. É difícil falar depois do Fernando e da Tamara, né? Eu vou tentar colocar algumas ideias minhas. Eu concordo com o Fernando, a gente não tem pretensão nenhuma de ser guru, né? Ou de acertar uma grande previsão. É um pouco da tendência que a gente enxerga no que está acontecendo já hoje e que a gente acredita que vai ter espaço daqui para frente, né? Eu vou tentar, assim, o resumo em uma palavra da minha visão de futuro do mercado é experiência. Você tem o envelhecimento da população, você tem a mudança de uso, você tem o urbanismo verde, que a Tamara citou muito bem, que eu acho que quando a gente fala de urbanismo verde, a gente não está falando só do desenvolvimento urbano horizontal, a gente fala também do vertical, com construções mais sustentáveis, reuso de água, energia fotovoltaica, carregamento elétrico dos carros, né? Enfim, é uma cidade feita para as pessoas e não para os carros, como a Tamara mencionou muito bem. Tecnologia em tudo, né? Desde da portaria do prédio, né? Sensores de reuso de água, os smart grids no consumo de energia elétrica, e a experiência do consumidor, né? Eu acho que vocês já veem os lançamentos de vocês, esse impacto grande. Ninguém mais tem paciência para ficar cansado esperando em fila, ninguém mais tem a compra do imóvel, ela é o momento mais sonhado da maioria dos brasileiros. E a gente, como desenvolvedor imobiliário, negligenciar esse momento de compra é irresponsabilidade nossa.
né? A gente precisa tornar esse dia um dia legal, um dia bacana, um dia leve, um dia de alegria para o consumidor. Por mais estresse que a gente tenha, por mais expectativa que a gente tenha ali por trás das cortinas, o consumidor tem que ter um dia leve, um dia bacana. Dito isso, o consumidor que vende o imóvel de vocês, que fala bem de vocês, não é o que compra no lançamento, por melhor que seja o lançamento. O consumidor que vai falar bem do imóvel de vocês é o consumidor que mora no imóvel que vocês produzem, né? Então, é quem usa que vai vender, que vai falar bem, que vai ser promotor do produto de vocês. Pô, eu moro no empreendimento feito pelo Fernando, eu moro no empreendimento feito pelo Manuel, pela Tamara, então eu posso vender esse empreendimento porque eu gosto muito de onde eu moro, né? Se eu só comprei, eu ainda tenho medo do que meu cunhado vai falar se o produto não der certo, né? Então, a palavra é experiência, gente. Assim, digitalização, blockchain, inteligência artificial, desde o atendimento ao cliente, pré-venda, meios de pagamento, pós-venda, enfim, toda uma profissionalização do mercado. Isso é lição de casa nossa, de quem trabalha no mercado imobiliário. A gente vai fazer sempre cada vez melhor, o mercado está cada vez mais competitivo, né? É um mar vermelho, é um mar de sangue, de tubarões no mercado, onde o pequeno incorporador lançando o seu primeiro produto, como a Tamara mencionou, é um incorporador já mais preparado, já mais profissionalizado do que era antes. O acesso ao conteúdo é muito vasto, é muito rico, e acompanhem nossas próximas lives. E eu acho que é isso, gente. Eu falei bastante, obrigado. Boa, Pedrão, boa. Vamos lá, gente. O que eu tenho para falar aqui com relação à questão de futuro, eu acho que conecta muito com até essa própria fala do Pedro, que ele traz a questão da experiência. Eu coloco isso num pilar que, ao meu ver, é conexão com o cliente. Eu acho que a busca do incorporador, ela tem que ser, para ser uma empresa que está cada vez mais aí preparada para o futuro, ela tem que ser uma busca por estar cada dia mais conectada com o seu cliente. E quem que é seu cliente? Depende do seu foco de atuação, depende do seu nicho, depende do seu segmento, sua cidade, enfim, mas é importante você identificar muito quais são as necessidades, os anseios, os desejos, as dores desses seus clientes, né, do seu público-alvo, e buscar formas de se conectar com ele. Eu bato na tecla de um ponto, né, já citei isso em alguns outros encontros que eu já tive, online, enfim, que é a questão do incorporador ainda ser muito voltado, ou desenvolvedor imobiliário ainda ser muito voltado para o foco no produto. Eu acho que o produto, cada vez mais, ele vai ser comoditizado dentro do nosso setor, e os grandes diferenciais do incorporador imobiliário vão estar pautados no aspecto do serviço e aquilo que ele entrega para o seu cliente, aquilo que ele entrega para o seu consumidor. E eu acho que o ponto disso conecta muito com o que você trouxe, Pedro, que é a questão de focar muito mais no pós-venda. O incorporador, ele meio que desliga a chave e fala assim, terminei o empreendimento, quando ele entrega ou repassa o produto. E ali para o cliente a vida só começa dentro da realidade daquele novo projeto, daquele novo momento de vida do cliente. O incorporador perde a oportunidade de se manter conectado com esse cliente ao longo de um prazo maior, né, de se manter presente na vida dele ao longo de um prazo maior. E eu acho que isso é um grande prejuízo para o mercado imobiliário, para a maioria dos players do nosso setor. E para mim isso tem que ser feito em 3 pilares, né? Que eu acho que o primeiro deles é essa questão do serviço, buscando muitos facilities na vida do cliente, conectar com tudo aquilo que a gente colocou do comportamento do consumidor e que ele busca mais tempo, mais qualidade de vida e está conectado com aquilo que ele enxerga como essencial para ele. O segundo ponto é o que você trouxe, a questão da experiência do cliente. Então, ter um programa mesmo de relacionamento com esse cliente, de experiência, de pontos de contato, desde o momento da compra, mas
no momento da entrega e no pós-entrega, principalmente, né, estar presente ali nessa vida dele, apoiando ele dentro desse processo. E o terceiro, para mim, é uma necessidade de criar uma comunidade. Eu acho que isso vai ser uma exigência do nosso setor, que as incorporadoras, as loteadoras comecem a criar as suas comunidades dentro da sua base de clientes, né, dessa sinergia, desse elo entre eles e o que conecta essa base através de um posicionamento dessa empresa, né? Então, acho que isso é um ponto importante, mas, enfim, eu acho que isso fecha bem aquilo que a gente trouxe aqui hoje, né? Assim, eu fico muito feliz dessa pouco mais de 1h e 20 aqui que a gente está aqui nesse bate-papo, porque tendo em vista que isso é o pontapé inicial, é o nosso primeiro episódio de uma série de 15 encontros que a gente vai ter até o dia 25 desse mês de novembro, sem dúvida nenhuma, me deixa muito feliz por ser um pontapé inicial, assim, com nível de profundidade muito grande, com muito conteúdo aí que todos vocês trouxeram. Então, agradeço muito a participação do Pedro, da Tamara, do Fernando, contribuindo, né, e trazendo um conteúdo super rico aqui para todo mundo que esteve presente aqui conosco. Agradeço muito as pessoas que estiveram conectadas aí com a gente até essa hora, né, estiveram presentes aí e vivenciando desse momento junto conosco. Sem dúvida nenhuma, aquilo que a gente trouxe vai trazendo aí muitos insights, né, e fritando um pouco a cabeça de novas possibilidades. Mas, como a gente falou, não para por aqui. A gente vai ter uma série de agendas daqui para frente, e essas agendas vão ter outros pilares que não só o pilar de desenvolvimento de produto. Nós vamos falar sobre funding, nós vamos falar sobre marketing comercial e vendas, né? Vamos ver aí se ao longo do caminho, de repente, a gente puxa algum outro tema. Estruturação de negócio, por exemplo, é uma vertente que todos nós aqui temos muita bagagem para poder falar, mas a ideia é ir trazendo conteúdo voltado para esse momento, esse corte que a gente vive do mercado, da necessidade de uma nova forma de atuar no nosso setor, de um novo posicionamento. E como eu falei, isso vai até o dia 25 de novembro, onde nós vamos ter aqui, na semana que vem, nas próximas semanas, dia 11, dia 18 e dia 25 de novembro, encontros no YouTube às 19 horas, né? Além disso, a gente vai ter todos os outros demais dias. Então, nessa semana, de amanhã até sexta-feira, entre segunda e sexta, tá, gente? Então, de amanhã até sexta-feira e nas próximas semanas, segundas e de quarta a sexta, a gente vai ter encontros no Instagram às 7 horas da manhã, onde a gente vai trazer aí novos temas, novas temáticas. Sempre vão estar nesses encontros duas pessoas de nós aqui, ou um de nós com um convidado externo para falar sobre temas específicos. Então, vão ser temas relacionados a esses pilares: desenvolvimento de produto, funding, marketing comercial e vendas, e tudo aquilo que traz impacto em toda essa mudança que a gente vem sofrendo no nosso mercado. Agradecer aí as pessoas que foram colocando aí seus comentários. Vi que tem gente aqui de Sinop, no Mato Grosso, de várias outras regiões do país, né? O pessoal mandando aqui parabéns, parabenizando pela iniciativa, né? Então, mais uma vez, obrigado pela presença de quem esteve aqui conosco. E nós vamos, já está aí no chat, não? Nós estamos colocando aqui para vocês, gente, a gente vai, dentro do final desse processo, no dia 25, a gente vai abrir entre nós quatro uma mentoria coletiva para poder acompanhar e direcionar e auxiliar o processo de desenvolvimento profissional e empresarial de pessoas dentro do nosso mercado, dentro do setor imobiliário, né, que vão estar eu, Pedro, Tamara e Fernando nesse processo. Os detalhes dessa mentoria a gente vai anunciar para vocês nessa data do dia 25 do 11, mas a gente já está aí com o link que foi colocado aí agora no nosso chat, está também na descrição dessa nossa live, que é um link de pré-cadastro
para quem estiver interessado. Nesse link tem um formulário, é só você preencher esse formulário, colocar lá as suas informações pessoais e de negócios, que a gente já vai, o nosso time já vai entrar em contato com vocês para começar a ir atualizando vocês sobre esse movimento e passar os detalhes para vocês em primeira mão, até porque essas vagas, elas vão ser vagas limitadas, tá? Mas esse movimento dessa mentoria vai muito em encontro com tudo aquilo que a gente trouxe até aqui, que é essa necessidade de uma mudança de posicionamento por parte dos profissionais, das incorporadoras dentro do mercado imobiliário para atender esse novo momento do mercado, essa mudança rápida que o mercado vive. A gente não tem dúvida que essa mudança vai ser cada vez mais acelerada, e para que você, que está junto conosco e que tem interesse nessa mentoria coletiva, não fique para trás, e acompanhe todo esse movimento. É um pouco disso que a gente vai trazer dentro de todo esse trabalho, além de uma série de outras ações que a gente está estruturando aí, que vão ser anunciadas em breve. Combinado? E aí eu agradeço mais uma vez a participação de todos, todo mundo que esteve acompanhando, e esteve online com a gente até aqui esse momento. Agradeço mais uma vez, Fernando, Tamara, Pedro, foi um excelente bate-papo, sempre muito bom o encontro e todas as trocas que a gente tem. Um abraço para vocês, gente, uma ótima noite, fiquem com Deus e contem com a gente. Obrigado, gente. Até logo. Boa noite.